Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, parte 3, capítulo 1. Sergei Ivanovich Koznichev queria descansar do trabalho intelectual e, em vez de viajar para o exterior, como era seu costume, seguiu no fim de maio rumo ao campo, para a casa do irmão. Tinha a convicção de que não existia vida melhor que a do campo. Viera agora desfrutar esta vida na casa do irmão. Konstantin Lievin ficou muito contente, ainda mais porque já não esperava receber o irmão Nikolai nesse verão. Porém, apesar da sua afeição e de seu respeito por Sergei Ivanovich, no campo, Konstantin Lievin não se sentia à vontade em sua companhia. Era incômodo e até desagradável ver a atitude do irmão em relação à vida no campo. Para Konstantin Lievin, o campo era o lugar onde se vivia, ou seja, um lugar de alegria, de sofrimento, de trabalho. Para Sergei Ivanovich, o campo significava, de um lado, o repouso do trabalho e, de outro, um antídoto útil contra a corrupção, que ele tomava com prazer e com a consciência da sua utilidade. Para Konstantin Lievin, o campo era bom porque representava a oportunidade de um trabalho incontestavelmente útil. Para Sergei Ivanovich, o campo era bom, em especial, por representar a chance e até mesmo a obrigação de não fazer nada. Além disso, a atitude de Sergei Ivanovich com os camponeses deixava Konstantin um pouco chocado. Sergei Ivanovich dizia que estimava e compreendia os camponeses e, não raro, conversava com os mujiques, o que sabia fazer muito bem, sem fingir e sem mostrar condescendência, e de todas essas conversas extraía informações gerais em favor dos camponeses e também provas de que ele de fato conhecia aquela gente. Tal atitude em relação aos camponeses não agradava a Konstantin Lievin. Para ele, o povo era apenas o principal parceiro no trabalho comum, e apesar de todo o seu respeito e de afeição fraterna pelo mujik, na certa absorvida, como dizia ele mesmo, com o leite da camponesa que o amamentara, Konstantin, na condição de parceiro de suas atividades comuns, se em certas ocasiões ficava admirado com a força, com a brandura, com a justiça daquelas pessoas, muitas vezes, quando os trabalhos comuns exigiam outras atitudes, se exasperava com os camponeses por sua leviandade, por seu desleixo, por seu fraco pela bebida e pela mentira. Caso lhe perguntassem se gostava dos camponeses, Konstantin Lievin positivamente não saberia como responder. Gostava e não gostava, assim como lhe ocorria em relação às pessoas em geral. Naturalmente, como homem bom que era, gostava das pessoas mais do que desgostava, e assim também com os camponeses. Mas gostar ou não gostar dos camponeses como se fossem algo à parte, isto ele não conseguia, não só por viver com os camponeses, não só por todos os seus interesses estarem associados aos camponeses, mas também porque, como considerava a si mesmo parte dos camponeses, não via em si e neles quaisquer qualidades e defeitos específicos e não podia contrapor-se aos camponeses. Além disso, embora vivesse havia muito tempo no mais estreito contato com os mujiques, na condição de proprietário de terras e de mediador, mas sobretudo de conselheiro, os mujiques confiavam nele e percorriam até 40 verstas para pedir seu conselho. Constante não tinha nenhuma opinião definida a respeito dos camponeses, e caso lhe perguntassem se conhecia os camponeses, se veria no mesmo apuro em que ficava quando tinha de responder se gostava ou não deles. Dizer que os conhecia seria, para Constantin, o mesmo que dizer que conhecia as pessoas em geral.
Todo o tempo, observava e tratava conhecimento com pessoas de todos os tipos, entre elas os mujiques, que considerava pessoas boas e interessantes, e neles percebia continuamente traços novos, alterava suas opiniões anteriores a seu respeito e formava novas. Sergei Ivanovitch era o contrário. Da mesma forma que estimava e elogiava a vida no campo, em contraposição a uma vida que não estimava, assim também gostava dos camponeses em contraposição a uma classe de pessoas de que não gostava, e, do mesmo modo, conhecia os camponeses como algo contraposto às pessoas em geral. Em sua mente metódica, moldaram-se com clareza determinadas formas da vida camponesa, extraídas em parte da própria vida camponesa, mas principalmente de uma contraposição. Ele nunca alterava sua opinião a respeito dos camponeses e sua atitude de simpatia em relação a eles. Nas discussões que ocorriam entre os irmãos no tocante às opiniões sobre os camponeses, Sergei Ivanovitch sempre vencia o irmão, justamente porque tinha ideias bem definidas sobre os camponeses, sobre o seu caráter, sobre as suas aptidões e os seus gostos. Já Konstantin Levin não tinha nenhuma ideia definida e invariável e, assim, nessas discussões, era sempre apanhado em alguma contradição consigo mesmo. Para Sergei Ivanovitch, o irmão caçula era um excelente rapaz, com o coração bem disposto, como se expressava em francês, porém com uma inteligência, embora bastante ágil, submissa às impressões do momento e, por isso, repleta de contradições. Com a indulgência de um irmão mais velho, ele às vezes lhe explicava o significado das coisas, mas não conseguia encontrar prazer em discutir com o irmão caçula porque era demasiado fácil derrotá-lo. Konstantin Nievin encarava o irmão como um homem de enorme inteligência e cultura, um homem nobre, no sentido mais elevado da palavra, e dotado da capacidade de agir em prol do bem comum. No entanto, no fundo de sua alma, quanto mais envelhecia e quanto mais intimamente conhecia o irmão, vinha-lhe ao pensamento, de modo cada vez mais frequente, que essa capacidade de agir em prol do bem comum, da qual se sentia completamente privado, talvez não fosse uma virtude, mas sim, ao contrário, a falta de alguma coisa. Não uma falta de gostos e de desejos bons, honrados e nobres, mas uma falta de força vital, daquilo que chamam de coração, daquela aspiração que obriga a pessoa a escolher entre todos os inumeráveis caminhos que se apresentam na vida, somente um e desejar apenas esse. Quanto mais conhecia o irmão, mais notava que Sergei Ivanovitch e muitos outros que agiam em prol do bem comum não eram levados pelo coração a esse amor ao bem comum, mas sim concluíam por força da razão que era bom incumbir-se disso e apenas por este motivo o faziam. A hipótese de Lievin era também confirmada pela observação de que as questões do bem comum e da imortalidade da alma não entusiasmavam seu irmão mais do que uma partida de xadrez ou do que a construção engenhosa de uma máquina. Além disso, Konstantin Lievin não ficava à vontade com o irmão no campo, também porque ali, sobretudo no verão, Lievin estava constantemente ocupado com os afazeres da propriedade e nem um longo dia de verão bastava para que ele cumprisse tudo o que era necessário, enquanto Sergei Ivanovitch repousava. Mas, embora Sergei Ivanovitch também repousasse agora, ou seja, não trabalhasse no seu livro, estava de tal forma habituado à atividade mental que gostava de expressar, de modo sucinto e gracioso, as ideias que lhe ocorriam e gostava que houvesse alguém para ouvi-lo. Seu ouvinte mais habitual e natural era o irmão. Por isso, apesar da naturalidade fraternal de suas relações, Constante não se sentia à vontade para deixá-lo sozinho. Sergei Ivanovitch adorava estirar-se sobre a relva ao sol e ficar ali deitado, como que se aquecendo, e tagarelar preguiçosamente. Você nem acredita, dizia ao irmão.
Que delícia é, para mim, essa indolência rural. Nenhum pensamento na cabeça, um vazio completo. Mas para Constantin Levin, era enfadonho ficar ali sentado e ouvi-lo, sobretudo porque sabia que, sem ele, levariam o estrume para um solo ainda não preparado adequadamente e o amontoariam Deus sabe como, se ele não estivesse lá para controlar, e que não aparafusariam as lâminas dos arados, deixariam que se soltassem, para depois dizerem que os arados novos eram uma invencionice inútil e que nada havia como a velha charrua Andreevna, e assim por diante. Você vai andar debaixo deste calor? Dizia Sergei Ivanovitch. Não, só tenho de passar rapidamente no escritório, respondia Lievin e saía direto para o campo. Capítulo 2. Nos primeiros dias de junho, aconteceu que a ama e governanta Agafia Mikhailovna, ao levar para o portão um pequeno vasilhame com cogumelos que ela acabara de salgar, escorregou, caiu e torceu o pulso. Acudiu o médico do Zemstvo, jovem, falante, que acabara de concluir o curso de medicina. Examinou o braço, disse que não estava luxado, aplicou compressas e, ficando para almoçar, deliciou-se de forma flagrante com a presença do famoso Sergei Ivanovich Koznichev. E, para demonstrar sua visão esclarecida das coisas, relatou todos os mexericos provincianos, lamentando-se da situação deplorável do Zemstvo. Sergei Ivanovich ouviu com atenção, fez perguntas e, estimulado por um novo ouvinte, pôs-se a conversar e formulou alguns comentários certeiros e convincentes, acolhidos com reverência pelo jovem médico, e logo assumiu o estado de ânimo caloroso, bem conhecido pelo seu irmão, em que costumava ficar depois de uma conversa inteligente e animada. Após a partida do médico, Sergei Ivanovitch quis ir ao rio com um caniço de pesca. Adorava pescar e parecia orgulhar-se de poder gostar de uma ocupação tão tola. Konstantin Lievin, que precisava ir à lavoura e ao pasto, ofereceu-se para levar o irmão no cabriolé. Era a época de meados do verão, em que a colheita do ano já está definida. Tem início os cuidados com a semeadura no ano seguinte e a cega se aproxima. Era a época em que todo o centeio já começou a espigar e oscila ao vento, com as espigas ainda leves, não muito carregadas, cinzentas e esverdeadas, a época em que a aveia verde, com esparsas moitas de grama amarela de permeio, irrompe de forma irregular na semeadura tardia, quando o trigo sarraceno precoce já brotou, toldando o solo, quando as terras de pousio, endurecidas como pedra de tão pisadas pelo gado, com sulcos em que o arado não consegue correr, estão parcialmente lavradas. Quando, ao crepúsculo, montes de estrume seco, transportados até o campo, misturam seu cheiro ao da relva melosa, e, nas várzeas, à espera do gadanho, os prados acolhedores se estendem com um mar sem fim, entre montes enegrecidos formados por hastes moldadas e de azedinhas. Era a época em que ocorre uma breve pausa no trabalho rural, antes do início da colheita, que a cada ano se repete e a cada ano convoca todas as forças dos camponeses. A safra foi excelente, e os dias de verão eram claros e quentes, com noites curtas e cheias de orvalho. Os irmãos tinham de passar através da floresta para chegar aos prados. Sergei Ivanovitch admirava-se o tempo todo com a beleza da folhagem cerrada da floresta, indicando ao irmão, ora uma velha tilha prestes a florir, num recanto escuro de sombras, batizadas pelos brotos amarelos, ora os jovens rebentos com um brilho de esmeralda, de árvores nascidas naquele mesmo ano. Konstantin Lievin não gostava de falar nem de ouvir outros falarem sobre a beleza da natureza. Para ele, as palavras retiravam a beleza daquilo que via. Fazia coro ao irmão, mas sem querer,
punha-se a pensar em outro assunto. Quando terminaram de atravessar a floresta, todas as suas atenções foram absorvidas pela visão de um campo em pousio, no monte, em parte amarelado pela relva, em parte quadriculado por sulcos, em parte coalhado de montes de estrume e em parte lavrado. Carroças cruzavam o campo numa fila. Lievin contou as carroças, ficou satisfeito por terem trazido todas as que eram necessárias e, ante a visão do campo, seus pensamentos desviaram-se para a questão da sega. Sempre experimentavam um entusiasmo especial com a colheita do feno. Quando chegou ao prado, Lievin deteve o cavalo. O orvalho matinal perdurava ainda por baixo da relva espessa e Sergei Ivanovich, a fim de não molhar os pés, pediu que o transportassem no cabriolé até um arbusto de salgueiro junto ao qual se pescavam percas. Por mais que lamentasse amassar a sua relva, Konstantin Lievin avançou sobre o prado. A relva alta enlaçava-se com suavidade em torno das rodas e das patas do cavalo, largando suas sementes nos raios e nos cubos das rodas. O irmão sentou-se sobre o arbusto, depois de pegar um caniço, enquanto Lievin afastou o cavalo, amarrou-o e saiu a caminhar pelo vasto mar verde acinzentado do prado, que nenhum vento moía. A relva sedosa, com as sementes maduras, alcançava quase a cintura nos locais inundados. Depois de cruzar o prado, Konstantin Lievin foi dar numa estrada e encontrou um velhinho, com o olho inchado, que carregava uma colmeia sobre os ombros. Ora, apanhou mais uma, Fomitch? Perguntou. Que apanhei nada, Konstantin Mitrich. Mal dou conta de guardar as que tenho. Olha que já é a segunda vez que me foge. Felizmente os garotos correram atrás, a galope. Estavam lavrando as terras do senhor. Desatrelaram o cavalo e saíram a galope. Ora, o que acha, Fomitch? Vamos ceifar ou esperar um pouco? Bom, para mim, é melhor esperar até o dia de São Pedro. Mas o senhor sempre ceifa mais cedo. Mas, se Deus quiser, a relva será boa, o gado terá fartura. E o tempo, o que acha? Só Deus sabe. Talvez o tempo fique bom. Lievin aproximou-se do irmão. Não pegara nenhum peixe, mas nem por isso Sergei Ivanovich se aborrecia, e exibia o estado de ânimo mais alegre do mundo. Lievin notou que, estimulado pela conversa com o médico, ele queria falar mais. Lievin, ao contrário, queria ir logo para casa a fim de mandar convocar os ceifeiros no dia seguinte e solucionar sua dúvida a respeito da cega, que o preocupava seriamente. Então vamos, disse ele. Para que essa pressa? Fiquemos mais um pouco. Como você está molhado, veja só. Não pesquei nada, mas está agradável aqui. Qualquer caçada é boa porque se tem contato com a natureza. Puxa, mas que beleza essa água cor de aço! Exclamou. Essas margens cobertas de relva, prosseguiu, sempre me fazem lembrar uma antiga charada, conhece? A relva diz para a água: vamos balançar, vamos balançar. Não conheço essa charada, respondeu Lievin, desanimado. Capítulo 3. Sabe, tenho pensado em você, disse Sergei Ivanovich. É o cúmulo que vocês andam fazendo aqui na província. Como me disse aquele médico, um rapaz nada tolo. Eu já lhe disse e continuo a dizer: é ruim você não ir às assembleias do conselho e, no geral, manter-se afastado dos trabalhos do Ziemitzvot. Se as pessoas de bem se omitirem, é claro que tudo ficará Deus sabe como. Pagamos e eles usam nosso dinheiro para seus próprios ordenados, e nada de escolas, nada de enfermeiros, nada de parteiras, nada de farmácias, nada de coisa nenhuma. Veja, eu tentei, respondeu Lievin com calma e a contragosto. Mas não consigo. O que eu posso fazer? Mas por que não consegue? Confesso que eu não compreendo. Indiferença, incompetência, isso eu não posso admitir. Seria então apenas preguiça? Olha, nem uma coisa nem outra, nada disso.
Eu tentei e vejo que não posso fazer nada, explicou Lievin. Mal parou para refletir no que o irmão disse. Ao observar um campo lavrado do outro lado do rio, percebeu um ponto preto, mas não distinguia se era só um cavalo ou o administrador a cavalo. Por que não pode fazer nada? Você fez uma tentativa e, na sua opinião, não obteve sucesso e resignou-se. Como pode ter tão pouco amor próprio? Amor próprio, disse-lhe Evan, despertado pelas palavras do irmão. Não compreendo. Se me tivessem dito no tempo da universidade que os outros entenderiam o cálculo integral, mas eu não seria capaz. Isso seria uma questão de amor próprio. Mas no nosso caso, é preciso antes estar convencido de que esses assuntos exigem uma capacidade específica e, acima de tudo, de que todos esses assuntos são mais importantes. Ora, como não? Acaso isso não é importante? Perguntou Sergei Ivanovitch, espicaçado pelo fato de o irmão não julgar importante algo que o preocupava e, sobretudo, por quase não ter escutado o que dissera. Não me parece importante. Não desperta meu interesse. O que você quer que eu faça? Respondeu-lhe Evan, depois de concluir que o tinha visto, que o que tinha visto à distância era o administrador e que este provavelmente dispensava os mujiques da lavoura. Estavam largando o arado? Será possível que já terminaram de arar? Pensou. Ora, escute aqui, veja bem, disse o irmão mais velho, franzindo o belo rosto inteligente. Há um limite para tudo. Está muito bem ser um homem original, sincero e não estimar a falsidade. Eu sei de tudo, mas o que você está dizendo ou não tem sentido algum, ou tem um sentido muito ruim. Como pode achar sem importância que esse povo do campo, que você tanto diz que ama, como afirma, jamais afirmei tal coisa? Pensou Constante Leve. Morra sem receber nenhuma assistência. Camponesas grosseiras deixam as crianças morrerem à toa, enquanto os camponeses se atolam na ignorância e se submetem ao poder de qualquer escrivão, e você tem ao seu alcance um meio de ajudá-los, e não faz nada, porque, na sua opinião, isso não é importante. E Sergei Ivanovitch apresentou-lhe um dilema. Ou você tem uma inteligência tão limitada que não consegue ver tudo o que pode fazer, ou você não quer abrir mão da sua tranquilidade, da sua vaidade, quem sabe, para pôr as mãos à obra. Konstantin Lievin se deu conta de que só lhe restava submeter-se ou reconhecer sua falta de apreço pelo interesse público, e isso o ofendeu e amargurou. Tanto uma coisa quanto a outra, disse ele resoluto. Não vejo como seria possível. O quê? É impossível fornecer assistência médica se o dinheiro já está alocado para isso? É impossível, ao meu ver, nas 4.000 verstas quadradas do nosso distrito, com nossas inundações, nossas nevascas, nosso trabalho sazonal, não vejo possibilidade de oferecer assistência médica em toda parte. Além do mais, no geral, não acredito na medicina. Ora, me desculpe, mas isso é injusto. Posso lhe dar milhares de exemplos. Mas e as escolas? Para que as escolas? O que está dizendo? Será que pode haver a menor dúvida a respeito do proveito da instrução? Se ela fez bem a você, fará bem a todos. Konstantin Levin sentiu-se moralmente encurralado e por isso inflamou-se e, sem querer, manifestou a razão principal da sua indiferença com respeito ao interesse público. Talvez tudo isso esteja muito certo, mas por que eu devo me empenhar na instalação de postos médicos dos quais nunca vou me servir e de escolas para onde não vou enviar meus filhos? Para onde os camponeses também não querem enviar seus filhos? E nem eu estou firmemente convencido de que deveriam fazê-lo? Perguntou. Sergei Ivanovitch, por um minuto, ficou surpreso com essa inesperada maneira de ver a questão, mas logo elaborou um novo plano de ataque. Calou-se por um tempo, pegou um caniço, atirou-o longe e, sorrindo, voltou-se para o irmão.
Bem, me desculpe, mas em primeiro lugar, um posto médico era indispensável. Veja, para cuidar de Agafia Mikhailovna, tivemos de chamar o médico do Ziemitsvo. Muito bem, mas acho que o braço vai continuar torto. Isso ainda veremos. E também um mujik alfabetizado seria para você um trabalhador mais útil e valioso. Não, pode perguntar a quem quiser, retrucou Konstantin com firmeza. Um trabalhador alfabetizado é imensamente pior. Também é impossível consertar as estradas e, assim que se constrói uma ponte, logo roubam tudo. Pensando bem, disse de rosto franzido Sergei Ivanovitch, a quem aborreciam as réplicas, sobretudo quando saltavam sem parar de um assunto para outro, e, sem qualquer encadeamento, levavam a novos argumentos de modo que era impossível saber como responder. Pensando bem, a questão não é essa. Desculpe. Você conhece que a educação é um benefício para o povo. Reconhece? Sim, reconheço. Disse Lievin por descuido e no mesmo instante se deu conta de que falara o que não pensava. Percebeu que se reconhecia aquilo, logo ficaria demonstrado que dizia bobagem sem o menor sentido. Ignorava como o irmão o demonstraria, mas sabia que, de modo indubitável e perfeitamente lógico, assim lhe seria demonstrado e já aguardava tal demonstração. O argumento revelou-se muito mais simples do que esperava Konstantin Nievin. Se reconhece tal benefício, disse Sergei Ivanovitch, você, como um homem honesto, não pode deixar de solidarizar-se com essa questão e, portanto, não pode recusar-se a trabalhar para isso. Mas ainda não admito que a ideia seja boa, disse Konstantin Lievin, ruborizado. Ora, como assim? Mas se você acabou de dizer que o que eu quero dizer é que não reconheço que seja uma coisa boa e nem mesmo possível. Isso você não pode saber antes de ter feito um esforço? Pois bem, vamos admitir, propôs Lievin, embora não o admitisse de forma alguma. Vamos admitir que seja assim. Apesar disso, não vejo por que eu deva me preocupar com o assunto. Ora, mas não está claro? Não. Já que estamos debatendo, explique-me, do ponto de vista filosófico, disse Lievin. Não entendo o que tem a filosofia a ver com isso, respondeu Sergei Ivanovitch, num tom de voz que parecia não reconhecer no irmão o direito de discutir sobre filosofia. E isso irritou Lievin. Pois vou lhe mostrar, retrucou exaltado. Penso que, apesar de tudo, o motor de todas as nossas ações é a felicidade pessoal. Eu agora, na condição de nobre e senhor de terras, não vejo nas instituições do Ziemitsvo nada que possa contribuir para o meu bem-estar. As estradas não melhoraram e não podem melhorar. Meus cavalos me transportam pelas estradas ruins também. Não tenho necessidade de médicos e de postos de saúde. Não preciso de juiz de paz. Eu nunca recorro a ele e não vou recorrer. Quanto às escolas, não só não preciso delas, como são até nocivas, conforme eu já lhe disse. Para mim, as instituições do Ziemitsvo significam apenas a obrigação de pagar 18 copequês por diecetina de terra, viajar até a cidade, pernoitar com os percevejos e ouvir toda a sorte de absurdos e patifarias, e o meu interesse pessoal não me induz a nada disso. Ora, desculpe, interrompeu Sergei Ivanovitch com um sorriso. O interesse pessoal também não nos induzia a trabalhar pela emancipação dos servos, mas trabalhamos. Não, cortou Constantin cada vez mais exaltado. A emancipação dos servos foi uma questão diferente. Ali havia interesse pessoal. Queríamos nos livrar daquele jugo que oprimia a todos nós, a todas as pessoas de bem, mas ser um vogal, deliberar sobre quantas lixeiras são necessárias e como instalar canos numa cidade onde eu não moro, ser jurado e julgar um mujique que roubou um presunto
e ouvir durante 6 longas horas todos os disparates que os defensores e os procuradores despejam, e ouvir como o presidente do tribunal interrogou o meu velhinho e desmiolado Aliotka. O senhor reconhece, senhor réu, a apropriação indébita do presunto? Hã? Constantin Nievin, desviando-se do assunto, pôs-se a imitar o presidente e o desmiolado Aliotka. Parecia-lhe que isso tinha muito a ver com o tema em discussão. Mas Sergei Ivanovich deu de ombros. Ora, mas afinal, o que você quer dizer com isso? Quero dizer apenas que esses direitos, os meus interesses, que me dizem respeito, eu sempre defenderei com todas as minhas forças. Quando éramos estudantes e a polícia dava buscas e lia as nossas cartas, eu estava pronto a defender esses direitos com todas as minhas forças. O meu direito à instrução e à liberdade. Compreendo o serviço militar obrigatório, que afetará o destino dos meus filhos, dos meus irmãos e o meu próprio. Estou pronto a discutir aquilo que me diz respeito, mas deliberar para onde destinar 40.000 rublos da verba de Ziemestivo ou julgar o desmiolado Aliotka, isso eu não compreendo e não consigo fazer. Konstantin Nievin falava como se a represa das suas palavras se tivesse rompido. Sergei Ivanovich sorriu. Mas e se amanhã você for julgado? Seria mais agradável ser julgado na antiga Câmara Criminal? Não vou ser julgado. Não vou esfaquear ninguém. Para mim, isso não é necessário. Onde já se viu? Prosseguiu, de novo saltando para um assunto que nada tinha a ver com a discussão. Nossas instituições e tudo mais se parecem com as mudas de bétula que enfiávamos na terra, como é costume fazer no dia da Trindade, para que tudo ficasse parecido como uma daquelas florestas que, na Europa, cresceram espontaneamente. E eu não consigo, com toda a franqueza, regar essas bétulas e acreditar nelas. Sergei Ivanovich apenas encolheu os ombros, expressando com esse gesto sua surpresa ante o inesperado surgimento dessas mudas de bétulas na discussão, embora tivesse compreendido imediatamente o que o seu irmão queria dizer. Desculpe, mas é impossível travar uma discussão desse modo, comentou. Mas Konstantin Nievin queria justificar-se pelo defeito que reconhecia em si mesmo, sua indiferença pelo bem comum, e prosseguiu. Creio, disse ele, que nenhuma ação pode ser duradoura, se não tiver por base o interesse pessoal. É uma verdade geral, filosófica, disse ele, repetindo com firmeza a palavra filosófica, como se quisesse mostrar que, como todos, também tinha o direito de falar de filosofia. Sergei Ivanovich sorriu de novo. Também ele tem lá a sua filosofia própria, ao serviço das suas inclinações, pensou. Ora, deixe a filosofia de lado, disse. A tarefa principal da filosofia de todos os tempos consiste justamente em encontrar o elo imprescindível entre o interesse pessoal e o interesse comum. Mas a questão não é essa, e sim que é preciso corrigir a sua comparação. As mudas de bétula não são enfiadas na terra, mas sim plantadas, semeadas, e é necessário tratá-las com cuidado. Só têm futuro, e só podemos chamar de históricos os povos que têm faro para o que é importante e significativo nas suas instituições e que têm apreço por elas. E Sergei Ivanitch conduziu a questão para o domínio histórico-filosófico, inacessível para Konstantin Nievin, e demonstrou-lhe toda a injustiça do seu ponto de vista. Quanto ao fato de isso não lhe agradar, você me perdoe. Trata-se da nossa indolência e da ociosidade dos fidalgos russos, e estou convencido de que este é um erro temporário em você e vai passar. Konstantin ficou em silêncio. Sentia-se derrotado de todos os lados, mas, ao mesmo tempo, sentia que aquilo que desejava dizer não foi compreendido pelo irmão. Só não sabia por que não foi compreendido. Se ele não tinha sido capaz de se expressar com clareza, ou se o irmão não queria ou não conseguia compreendê-lo.
mas não se aprofundou nesses pensamentos e, sem retrucar ao irmão, pôs-se a refletir em um assunto pessoal completamente distinto. Bem, vamos então. Sergei Ivanovich enrolou a última linha de pescar, Konstantin soltou o cavalo e os dois se foram. Capítulo 4. O assunto pessoal que passou a ocupar os pensamentos de Lievin por ocasião da conversa com o irmão foi o seguinte. No ano anterior, certa vez em que foi vistoriar a cega e irritou-se com o administrador, Lievin fez uso de um meio bem peculiar para acalmar-se. Tomou a gadanha de um mujique e pôs-se a ceifar. Esse trabalho lhe agradou de tal modo que, várias vezes depois disso, saiu a ceifar. Ceifou um prado inteiro diante da casa e, naquele ano, desde o início da primavera, traçara um plano: ceifar um dia inteiro em companhia dos mujiques. Desde a chegada do irmão, Lievin cismava, em dúvida: ceifar ou não ceifar? Não ficava bem deixar o irmão sozinho um dia inteiro e receava que o irmão fosse ridicularizá-lo. Mas, ao passar pelo prado, lembrou-se do efeito que a ceifa produziu sobre ele e quase decidiu ir ceifar. Depois da irritante discussão com o irmão, Lievin lembrou-se de novo desse intento. Preciso de atividade física, senão o meu caráter vai deteriorar-se com toda certeza, pensou. E resolveu ceifar, por mais que se sentisse embaraçado perante o irmão e os camponeses. Ao entardecer, Konstantin Nievin foi ao escritório, tomou as providências relativas ao trabalho e mandou que, no dia seguinte, chamassem os ceifeiros nas aldeias para ceifar o prado de Kalinov, o melhor e o mais vasto. E, por favor, mande levar a minha gadanha para a casa de Tito, para que ele afie e leve amanhã. Quem sabe eu mesmo também vá ceifar? Disse, tentando não se sentir confuso. O administrador sorriu e falou: Perfeitamente, senhor. Ao anoitecer, durante o chá, Lievin disse ao irmão: Parece que o tempo firmou. Amanhã vou começar a ceifar. Gosto muito desse trabalho, disse Sergei Ivanovich. Eu gosto imensamente. Algumas vezes eu mesmo ceifei com os mujiques e amanhã quero ceifar o dia inteiro. Sergei Ivanovich levantou a cabeça e fitou o irmão com curiosidade. Como assim? Da mesma forma que os mujiques, o dia inteiro? Sim, é muito agradável, respondeu Lievin. Como o exercício físico é excelente, mas é pouco provável que você consiga suportar, observou Sergei Ivanovich sem nenhum sinal de zombaria. Eu já experimentei. No início é penoso, depois você se acostuma. Acho que não vou ficar para trás. Ora veja. Mas me diga como os mujiques encaram isso. Devem achar graça da excentricidade do patrão. Não, eu creio que não. É um trabalho, ao mesmo tempo, tão alegre e tão árduo que não deixa tempo para pensar. Mas como você vai almoçar com eles? Não fica bem levar até lá um vinho, um Lafite e um peru assado. Não, apenas virei para casa na hora do repouso deles. Na manhã seguinte, Konstantin Lievin acordou mais cedo do que de costume, mas as providências relativas à propriedade o retiveram em casa, e quando chegou ao prado, a ceifa já estava na segunda fileira. Ainda no alto do monte, descortinou-se diante dele a parte do prado já ceifada, coberta pela sombra ao pé do morro, com faixas acinzentadas e os pontinhos pretos dos casacos que os ceifeiros despiram no lugar onde começaram a ceifar a primeira fileira. À medida que Lievin se aproximava, surgiam aos seus olhos os mujiques, que avançavam um atrás do outro numa extensa fila e que brandiam as gadanhas, cada um a seu modo, uns de cafetã, outros só de camisa. Lievin contou 42 homens. Moviam-se devagar pela desnivelada parte baixa do prado, onde havia uma antiga represa.
Lievin conhecia alguns deles. Ali estava o velho Iermil, com uma camisa branca e muito comprida, curvando-se ao brandir a gadanha. Lá estava o jovem Bonvasca, ex-cocheiro de Lievin, que, com um só impulso, alcançava toda uma fileira. Lá estava Tito, mujique miúdo e magricelo, o preceptor de Lievin no que se referia a ceifar. Sem se curvar, ele caminhava à frente de todos e cortava sua larga fileira, como se brincasse com a gadanha. Lievin desceu do cavalo e, depois de amarrá-lo na beira da estrada, uniu-se a Tito que, após pegar outra gadanha atrás de uma moita, entregou-a para ele. Está pronta, patrão. Uma navalha. Ceifa sozinha, disse Tito, que levantou o chapéu com um sorriso e lhe deu a gadanha. Lievin tomou a gadanha e começou a experimentar. Suados e alegres, os ceifeiros que haviam terminado suas fileiras seguiam de volta pela estrada, um atrás do outro, e cumprimentavam o patrão entre risos. Olhavam todos para Lievin, mas ninguém falou nada senão depois que um velho alto, que também seguia pela estrada, com o rosto enrugado, sem barba e com uma japona de pele de ovelha, dirigiu-se a ele. Veja lá, patrão. Depois que a gente começa a puxar a carroça, não pode ficar para trás, disse e Lievin ouviu risos contidos entre os ceifeiros. Vou me esforçar para não ficar para trás, respondeu, tomando posição atrás de Tito e aguardando a hora de começar. Veja lá, hein? Repetiu o velho. Tito deixou um espaço livre e Lievin avançou atrás dele. A relva estava baixa, à beira da estrada, e Lievin, que havia muito não ceifava e se sentia constrangido com os olhares voltados para ele, ceifou mal nos primeiros minutos, embora brandisse a gadanha com força. Às suas costas ouviram-se vozes. Está segurando de mau jeito, o cabo está alto. Olha como ele tem de se curvar, disse o mujique. Apoie mais no calcanhar, sugeriu o outro. Deixa, vai bem, ele se arranja, prosseguiu o velho. Olha, foi até lá. Corta uma fileira muito larga, é melhor diminuir. Um patrão, isso não pode. Ele se cansa para si mesmo. Mas veja a sobra que fica. Por uma coisa dessas, um irmão nosso ia levar uma surra no couro. A relva ficou mais macia e Lievin, que escutava, mas nada respondia, e se esforçava para ceifar o melhor possível, seguia Tito. Avançaram 100 passos. Tito caminhava sem parar, sem demonstrar o mínimo cansaço, mas Lievin já começava a temer que não suportaria. Estava muito cansado. Sentia que brandia a gadanha com as últimas forças e resolveu pedir a Tito que parasse. Mas nesse momento, o próprio Tito se deteve e, depois de se abaixar, pegou um punhado de relva, esfregou na gadanha e pôs-se a afiar a lâmina. Lievin aprumou o corpo e, depois de respirar fundo, olhou para trás. Às suas costas vinha um mujique e, obviamente, também estava cansado porque parou no mesmo instante, sem alcançar Lievin e tratou de afiar a gadanha. Tito molhou sua gadanha e também a de Lievin, e os dois foram em frente. Na segunda vez foi a mesma coisa. Tito avançou passo a passo, sem se deter e sem se cansar. Lievin seguiu-o, esforçando-se para não parar, e sentia uma dificuldade cada vez maior. Veio um momento em que percebeu não tinha mais forças, mas nesse exato instante, Tito se deteve e afiou a lâmina. Assim chegaram ao fim da primeira fileira. A longa fileira pareceu especialmente árdua para Lievin. Em compensação, quando a fileira terminou e Tito, após erguer a gadanha sobre o ombro, seguiu a passos lentos as marcas deixadas pelos seus próprios tacões na relva ceifada, e Lievin também voltou sobre a relva que havia ceifado. Apesar de o suor escorrer como chuva pelo seu rosto e gotejar do nariz, apesar de suas costas inteiras estarem encharcadas como se ele tivesse saído da água, Lievin sentia-se muito bem.
Alegrava-se sobretudo por saber agora que iria suportar. Só uma coisa envenenava sua satisfação. A fileira não foi bem ceifada. Vou mover menos o braço e mais o tronco, pensou enquanto comparava a fileira cortada por Tito, como que numa linha exata, com a sua fileira desigual e tombada de forma irregular. Tito, como Levin notou, percorreu a primeira fileira de modo especialmente rápido, na certa com o intuito de pôr o patrão à prova, e a fileira calhou de ser comprida. As fileiras seguintes já foram mais fáceis, porém Nieve, mesmo assim, teve de se empenhar com todas as suas energias para não ficar para trás em relação aos mujiques. Ele nada pensava, nada queria, exceto não ficar para trás em relação aos mujiques e executar o seu trabalho o melhor possível. Ouvia apenas o tinir das gadanhas e apenas via à sua frente a silhueta reta de Tito, que se adiantava, o arqueado semicírculo da ceifa, a relva e a cabecinha das flores que tombavam, de forma lenta e ondulante, rente à lâmina da sua gadanha, e mais à frente, o fim da fileira onde haveria descanso. Sem entender do que se tratava e de onde vinha, de repente, no meio do trabalho, Lievin experimentou uma agradável sensação de frio nos ombros ardentes e cobertos de suor. Olhou de relance para o céu, na hora de afiar as gadanhas. Uma nuvem baixa e pesada se acumulou e uma chuva graúda caía. Alguns mujiques foram apanhar os casacos e os vestiram. Outros, como Lievin, se limitaram a contrair os ombros com alegria, sobre o frescor agradável. Percorreram fileira após fileira. Ceifaram fileiras compridas, curtas, de relva boa e de relva ruim. Lievin perdeu toda a consciência do tempo e não sabia absolutamente se era tarde ou cedo. Em seu trabalho, começou a se verificar uma transformação que lhe proporcionava um imenso prazer. Em meio à sua faina, ocorriam minutos em que ele esquecia o que estava fazendo. Tudo se tornava fácil e, nesses minutos, ceifava a sua fileira quase tão bem e por igual quanto Tito. Porém, tão logo se lembrava do que fazia e se esforçava para fazer melhor, voltava a sentir todo o peso do trabalho e a fileira ficava mal cortada. Ao encerrar mais uma fileira, Lievin quis começar uma outra, mas Tito parou e, aproximando-se do velho, disse-lhe algo em voz baixa. Os dois lançaram um olhar na direção do sol. Do que estão falando e por que não começam outra fileira? Pensou Lievin, sem imaginar que os mujiques já ceifavam, sem interrupção, havia 4 horas pelo menos. Estava na hora de almoçar. Vamos almoçar, patrão, disse o velho. Ora, mas já? Bem, vamos almoçar então. Lievin entregou a gadanha para Tito e, junto com os mujiques, que caminharam até os casacos para pegar sua comida, seguiu até o seu cavalo, através das fileiras, ligeiramente borrifadas de chuva, ao longo da vasta extensão ceifada. Só então compreendeu que se enganou a respeito do tempo e que a chuva molhava o seu feno. O feno vai estragar, disse ele. Não faz mal, patrão. Ceife na chuva e recolha com um ancinho, no sol, respondeu o velho. Lievin soltou o cavalo e foi para casa tomar café. Sergei Ivanovitch acabou de acordar. Depois de tomar café, Lievin saiu de novo rumo à ceifa, antes que Sergei Ivanovitch tivesse tempo de vestir-se e vir até a sala de refeições. Capítulo 5. Após o almoço, Lievin não ocupou o mesmo lugar de antes, na fila, mas sim entre um velho brincalhão, que o convidou para parceiro e um mujique jovem que casou pouco antes, no outono, e ceifava nesse verão pela primeira vez. O velho, que se mantinha ereto, seguiu na frente, deslocando de modo largo e regular seus pés virados para fora e, num movimento ritmado e preciso,
que pelo visto não lhe exigia mais esforço do que brandir os braços ao mesmo tempo que caminhava, como se brincasse, derrubava a relva num renque alto e de altura uniforme. Parecia que não era ele, e sim a própria gadanha afiada que cegava a relva sumarenta. Atrás de Lieven vinha um jovem Mítica, com uma trança de relva fresca em redor dos cabelos. Seu rosto jovem e gracioso estava bem marcado pelo esforço. Porém, toda vez que olhavam para ele, sorria. Pelo visto, preferia morrer a reconhecer que o trabalho lhe era penoso. Lieven prosseguia entre os dois. Em pleno calor, a ceifa não lhe parecia tão árdua. O suor, que o encharcava, refrescava-o e o sol que queimava as costas, a cabeça e o braço, com a manga arregaçada até o cotovelo, transmitia vigor e tenacidade ao trabalho. E ocorriam, de um modo cada vez mais frequente, os minutos de inconsciência em que podia não pensar no que fazia. A gadanha cortava sozinha. Eram minutos felizes. Também eram felizes os minutos em que, ao chegarem ao rio, no qual as fileiras iam mergulhar, o velho esfregava a gadanha com um punhado de relva espessa e molhada, acariciava o aço com a água fresca do rio, enchia uma caneca e oferecia a Lieven. Ei, prove o meu kvass. E aí, é bom? Disse ele, piscando. E de fato, Lieven jamais tomara uma bebida como aquela água morna, onde boiavam folhas, e com gosto de ferrugem da caneca de lata. Logo em seguida, tinha início o lento e prazeroso percurso de volta, com a gadanha em punho, em que era possível enxugar o suor que escorria, respirar a plenos pulmões e olhar para a comprida fileira de ceifeiros e para aquilo que se passava em redor, na floresta e no campo. Quanto mais tempo Lieven ceifava, mais frequentes eram os minutos de esquecimento em que já não era o braço que brandia a gadanha, mas sim a própria gadanha que puxava atrás de si um corpo cheio de vida, pleno de consciência e, como por encanto, sem pensar nisso, o trabalho se cumpria, correto e preciso. Eram esses os minutos mais ditosos. Dificuldade só havia quando era necessário interromper esse movimento, que se procedia de modo inconsciente, e, por-se a pensar, quando se fazia necessário ceifar um outeiro ou um terreno em que as azedinhas não tinham sido arrancadas. O velho o fazia com facilidade. Quando surgia um outeiro, ele alterava o movimento e, ora com a ponta, ora com a parte posterior da gadanha, atacava o outeiro por todos os lados com golpes curtos. Ao fazê-lo, examinava e observava tudo o que se revelava à sua frente, ora arrancava azedinhas e comia, ou oferecia a Lieven, ora empurrava um ramo para o lado com a ponta da gadanha, ora examinava um pequeno ninho de cordoniz, do qual a fêmea alçava voo bem debaixo da gadanha, ora apanhava uma serpente que parecia no caminho, e depois de erguê-la na gadanha como num garfo, mostrava para Lieven e a jogava para o lado. Tanto para Lieven como para o jovem que o seguia, essas alterações de movimento eram difíceis. Depois de se coordenarem num movimento constante e enérgico, ambos se deixavam arrastar pelo impulso do trabalho e não eram mais capazes de mudar o movimento e, ao mesmo tempo, observar o que estava à sua frente. Lieven não percebia o passar do tempo. Se lhe perguntassem há quanto tempo ceifava, responderia meia hora. No entanto, já estava chegando a hora do jantar. Ao passarem de volta por uma fileira, o velho chamou a atenção de Lieven para as meninas e os meninos que de vários pontos caminhavam na direção dos ceifeiros pela estrada e pela relva alta, quase imperceptíveis, trazendo nas mãozinhas trouxas com pão e jarrinhas de kvass envoltas em trapos. Veja, os insetinhos rastejam.
disse, apontando para eles, e por baixo da mão olhou para o sol. Ceifaram mais 2 fileiras e o velho parou. Bem, patrão, é o jantar, disse em tom resoluto. E ao chegar ao rio, os ceifeiros encaminharam-se entre as fileiras para os seus cafetãs, onde as crianças que haviam trazido a janta os aguardavam sentadas. Os mujiques se agruparam. Os mais distantes, ao pé de uma carroça, os mais próximos, sob um arbusto de salgueiro, onde haviam amontoado relva. Lievin sentou-se junto a eles, não tinha nenhuma vontade de afastar-se. Todo constrangimento em relação ao patrão já desapareceu havia muito tempo. Os mujiques preparavam-se para jantar. Alguns se lavavam, jovens rapazes banhavam-se no rio, outros arranjavam um lugar para repousar, desatavam os farnéis com pão e desarrolhavam os jarros de quivás. O velho esfarelou o pão dentro da xícara, amassou-o com o cabo da colher, verteu a água da caneca, picou mais ainda o pão e, depois de acrescentar sal, pôs-se a rezar, voltado para o oriente. Ei, patrão, prove a minha tiurca, disse e pôs-se de joelhos diante da xícara. A tiurca estava tão saborosa que Lievin desistiu de ir jantar em casa. Jantou com o velho e conversou sobre os assuntos domésticos daquele homem. Prestando seu mais vivo interesse, ele comunicou todos os seus assuntos e todas as circunstâncias que poderiam interessar ao velho. Sentia-se mais próximo a ele do que ao irmão, e, sem querer, sorria do carinho que experimentava por aquele homem. Quando o velho levantou-se outra vez, rezou e deitou-se ali mesmo, sob o arbusto, depois de acomodar-se sob a cabeça um travesseiro de relva. Lievin fez o mesmo e, apesar das moscas e dos insetos pegajosos e tenazes que faziam cócegas no seu rosto e no seu corpo suado, adormeceu imediatamente e só despertou quando o sol já passara por o outro lado do arbusto e começara a incindir sobre ele. Desde muito, o velho já não dormia e, sentado, afiava a gadanha dos moços. Lievin passou os olhos em redor e não reconheceu o local. Tudo estava muito mudado. Uma vasta extensão do prado fora ceifada e reluzia num brilho novo e singular, com as fileiras de relva que já exalavam seu aroma sob os raios oblíquos do sol poente. Os arbustos ceifados junto ao rio, o próprio rio, que antes não se via, mas agora rebrilhava como aço em seus meandros, os camponeses que se moviam e se levantavam, o brusco muro de relva da pátio do prado que não fora ceifada, os gaviões que rodopiavam acima do prado despido, tudo era completamente novo. Lievin, já desperto, pôs-se a calcular quanto foi ceifado e quanto ainda seria necessário trabalhar nesse dia. Para 42 homens, era extraordinário o trabalho que já havia sido feito. Todo o grande prado, que no tempo da servidão demandava 2 dias e 30 gadanhas, já estava ceifado. Estavam alguns cantos com fileiras curtas, mas Lievin tinha vontade de ceifar o mais que pudesse ainda nesse mesmo dia e aborreceu-se com o sol por ser pôr tão cedo. Não sentia o menor cansaço. A única vontade era prosseguir seu trabalho o mais possível e cada vez mais rápido. E então, o que acha? Ainda vamos ceifar a encosta Matkin? Perguntou ao velho. Se Deus quiser, o sol não está alto. Que tal dar um pouquinho de vodka para os rapazes? Na hora do lanche, quando de novo se sentaram e os fumantes puseram-se a fumar, o velho comunicou aos rapazes que, ceifando a encosta Matkin, tem vodka. Ora essa! Claro que vamos ceifar! Vamos lá, Tito! Mãos à obra! Deixe para comer de noite! Vamos lá! Ouviram-se vozes e, terminando de comer o pão,
os ceifeiros retomaram o trabalho. Vamos, rapazes, força! Disse Tito e, quase a trote, seguiu na frente. Vamos lá, vamos lá! Disse o velho, que acelerou o passo atrás dele e o ultrapassou com facilidade. Eu vou ceifar tudo. Se cuida, gente! Jovens e velhos ceifaram como se competissem. Porém, como não se afobavam, não estragavam a relva e as fileiras tombavam para o lado, limpas e exatas como antes. Os cantos que haviam restado por ceifar foram postos abaixo em 5 minutos. Os últimos ceifeiros ainda estavam chegando às suas fileiras quando os da frente começavam a pôr seus cafetãs sobre os ombros e seguiam pela estrada rumo à encosta Matkin. O sol já se punha na direção das árvores quando eles, com as canecas tilintando, adentraram na pequena ribanceira arborizada que formava a encosta Matkin. A relva chegava até a cintura no centro da várzea, macia, delicada e felpuda, aqui e ali matizada de amores perfeitos, no bosque. Após uma breve deliberação, para definir se deviam ceifar para frente ou para o lado, Prokhor Ermelin, ceifeiro também afamado, mujique enorme de cabelos negros, tomou a frente. Percorreu a primeira fileira até o fim, voltou atrás e deu início ao trabalho, e todos trataram de alinhar-se atrás dele, ceifando encosta abaixo, através da várzea e monte acima, até a orla da mata. O sol desceu por trás da floresta. Já caía o orvalho e só os ceifeiros que se achavam no topo da pequena elevação estavam ao sol, enquanto embaixo, onde subia uma neblina e também no lado oposto, ceifavam sob uma sombra fresca e orvalhada. O trabalho fervia. A relva, cortada com um ruído repleto de sumo, exalando um aroma picante, tombava em fileiras altas. Os ceifeiros, que se espremiam entre as fileiras curtas, vinham de todas as direções, tilintando suas canecas e fazendo ressoar ora as gadanhas que se tocavam, ora, com um zunido, a pedra de amolar contra o fio das gadanhas, ora aqueles gritos alegres com que enxortavam uns aos outros. Lievin seguia como antes entre o velho e o jovem. O velho, que vestira seu casaco de pele de ovelha, continuava alegre, bem-humorado e desenvolto em seus movimentos. Na mata, os cogumelos das bétulas cortados pelas gadanhas tombavam sem cessar, intromecidos na relva sumarenta. Mas o velho, toda vez que encontrava um cogumelo, se curvava, o apanhava e metia no peito, debaixo do casaco. Mais um presente para a velha, dizia. Por mais que fosse ceifar a relva molhada e fraca, era árduo subir e descer pelos flancos íngremes da várzea. Mas para o velho, isso não era penoso. Sem parar de brandir a gadanha, com seus passinhos miúdos e firmes e os pés calçados em grandes alpercatas feitas de casca de tilha, ele avançava lentamente pela escarpa e, apesar de o corpo todo sacudir-se e de a calça escorregar frouxa por baixo da camisa, não perdia em seu caminho nem a mais ínfima relva, nem um só cogumelo, sem parar de dizer gracejos a Lievin e aos mujiques. Lievin o seguia e, não raro, pensava que iria cair inapelavelmente ao subir com a gadanha um outeiro tão íngreme que teria árduo galgar, mesmo sem o peso da gadanha, mas Lievin subia e fazia o que era preciso. Sentia que alguma força exterior o movia. Capítulo 6. Ceifaram a encosta Matkin, terminaram as últimas fileiras, vestiram os cafetãs e seguiram alegres para casa. Lievin montou no cavalo e, depois de despedir-se dos mujiques com pesar, foi para casa. No alto do monte, olhou para trás.
Eles já não estavam visíveis na neblina que subia do fundo. Ouviam-se apenas as vozes alegres e rudes, o riso e o ruído das gadanhas que se entrechocavam. Havia muito que Sergei Ivanovitch já havia terminado de jantar e bebia água com limão e gelo em seu quarto, enquanto folheava os jornais e as revistas que haviam acabado de chegar pelo correio, quando Lievin, com os cabelos emaranhados e colados à testa devido ao suor, com as costas e o peito enegrecidos e encharcados, irrompeu no quarto do irmão com um tom de voz alegre. Pronto, ceifamos o prado inteiro. Ah, que coisa boa! Que coisa maravilhosa! E você, como passou? Disse Lievin, totalmente esquecido da conversa desagradável da véspera. Céus! Que aspecto você tem! Exclamou Sergei Ivanovitch, olhando descontente no primeiro minuto para o irmão. A porta, feche! Gritou. Você já deixou entrar umas 10, no mínimo. Sergei Ivanovitch não podia suportar moscas. Só abria a janela do quarto à noite e mantinha a porta cuidadosamente fechada. Juro, nenhuma. E se deixar entrar, eu pego. Você nem imagina o prazer que senti. E você, meu irmão, como passou o dia? Eu passei bem. Mas é mesmo verdade que você ceifou o dia inteiro? Deve estar faminto como um lobo, imagino. Kuzma preparou tudo para você. Não tenho vontade de comer, não. Já comi por lá. Eu vou apenas me lavar. Muito bem. Vá, e logo em seguida irei falar com você. Disse Sergei Ivanovitch, balançando a cabeça e fitando o irmão. Vá depressa, acrescentou, sorrindo, e depois de apanhar seus livros, preparou-se para sair. De repente, ele mesmo sentiu-se alegre e não queria separar-se do irmão. Mas me conta uma coisa, na hora da chuva, onde você ficou? Que chuva? Mal caíram os pingos. Volto no instante. Então você passou bem o seu dia? Que ótimo! Lievin saiu para trocar de roupa. 5 minutos depois, os irmãos se encontraram na sala de jantar. Embora Lievin tivesse a impressão de não estar com fome, sentou-se para jantar apenas com a intenção de não ofender Kuzma, porém, quando começou a comer, a janta lhe pareceu extraordinariamente saborosa. Sergei Ivanovitch olhava para ele, sorrindo. Ah, sim. Chegou uma carta para você, lembrou. Kuzma, por favor, traga a carta até aqui. E cuidado para não deixar a porta aberta. A carta era de Oblonsky. Lievin leu-a em voz alta. Oblonsky escrevia de Petersburgo. Recebi uma carta de Dolly. Está em Ergushovo e tudo vai mal com ela. Vá visitá-la, por favor. Ajude-a com algum conselho. Você sabe de tudo. Ela ficaria muito feliz em vê-lo. Está totalmente só, pobrezinha. Minha sogra ainda está no exterior, com todos os outros. Mas que ótimo! Irei visitá-la sem falta. Disse-lhe Evan. Poderíamos ir juntos. Ela é tão simpática, não é verdade? Não é longe daqui? Umas 30 verstas. Talvez 40. Mas a estrada é excelente. Viajaremos otimamente. Tudo bem, terei muito prazer, respondeu Sergei Ivanovitch, sorrindo o tempo todo. O aspecto do irmão caçula o deixara imediatamente propenso à alegria. Puxa, que apetite você tem! Exclamou, fitando seu rosto e seu pescoço, castanho avermelhados e queimados de sol, curvados sobre o prato. É ótimo! Você nem imagina como esse regime é benéfico contra toda sorte de tolices. Quero enriquecer a medicina com um conceito novo. Arbeitskur. Uma abertura de nota aqui explicativa para o leitor. Arbeitskur vem do alemão e significa cura pelo trabalho. Agora vamos voltar ao livro. Bem,
Mas, pelo visto, você não tem necessidade disso. Sim, mas será útil para várias pessoas doentes dos nervos. Certo, é preciso experimentá-lo. Bem que eu quis ir até a ceifa para ver você, mas estava fazendo um calor tão insuportável que não fui além da floresta. Sentei-me um pouco e depois atravessei a floresta até os arrabaldes da aldeia. Encontrei sua ama de leite e sondei-a a respeito da opinião dos mujiques sobre você. Até onde compreendi, não o aprovam. Ela me disse o seguinte: não é coisa para um patrão. No geral, parece-me que no entendimento dos camponeses existem critérios. Critérios definidos com muita firmeza para as reconhecidas atividades de um patrão, como dizem. E eles não aceitam que os senhores se desviem do limite estabelecido em seu entendimento. Bem, talvez, mas esse é um prazer do qual eu nunca experimentei outro igual em toda a vida. E afinal, nada aconteceu de ruim, não é verdade? Retrucou-lhe Evan. Se eles não gostam, o que eu posso fazer? De resto, creio que não há nisso nada demais, hein? Bom, no geral, prosseguiu Sergei Ivanovich, você, pelo que vejo, ficou satisfeito com seu dia? Sim, muito satisfeito. Ceifamos o prado inteiro. E o velho com quem fiz amizade, você nem pode imaginar que prodígio ele é. Então, você ficou bastante satisfeito com seu dia? Eu também. Primeiro, solucionei dois problemas de xadrez. Um deles muito curioso. Uma abertura com o peão. Vou lhe mostrar. Depois refleti sobre a nossa conversa de ontem. O quê? Conversa de ontem? Perguntou-lhe Evan, que estreitou os olhos no estado de beatitude, respirou fundo após terminar a janta e, positivamente, sentia-se incapaz de lembrar que conversa seria aquela. Admito que você, em parte, tem razão. Nosso desacordo resume-se no fato de você considerar que o motor reside no interesse pessoal, ao passo que eu preconizo que o interesse pelo bem comum deve existir em todos os homens de um determinado grau de instrução. Talvez você também esteja certo em que uma atividade materialmente interessada seria mais desejável. No geral, a sua natureza é demasiado permée sautière. Mais uma abertura de nota aqui para você, leitor. Permée sautière vem do francês e significa impulsiva. Inclusive, peço perdão se eu não estiver pronunciando direito. Fechamento de nota. Vamos voltar à leitura. Você deseja uma atitude apaixonada, vigorosa, ou então nada. Lieven ouviu o irmão e não compreendia absolutamente coisa alguma, e nem queria compreender. Temia apenas que o irmão lhe fizesse alguma pergunta capaz de revelar que ele nada ouvia. Pois aí está, meu amigo, concluiu Sergei Ivanovich, tocando no ombro do irmão. Sim, é claro. Ora, também não vou fincar pé na minha opinião, respondeu Lieven com um sorriso infantil e culpado. O que foi mesmo que discuti? Pensou. Claro, eu tenho razão e ele também, e está tudo ótimo. Só preciso ir ao escritório tomar umas providências. Levantou-se, espreguiçando-se e sorrindo. Sergei Ivanovich também sorriu. Se quer sair, vamos juntos, disse ele, sem a menor vontade de separar-se do irmão, que exalava frescor e entusiasmo. Vamos, mas primeiro, passemos no escritório, se você precisa. Ai, meu Deus! Exclamou Lieven tão alto que Sergei Ivanovich assustou-se. Ora, o que foi? E o braço de Agafia Mikhailovna? Perguntou Lieven, batendo com a mão na cabeça. Eu esqueci completamente dela. Melhorou muito. Bom, mesmo assim vou vê-la rapidamente. Voltarei antes de você pôr o chapéu na cabeça. E saiu correndo pela escada, a estalar os saltos das botas como uma matraca. Capítulo 7. Nessa ocasião, Stepan Arkadievich
foi a Petersburgo para cumprir a obrigação mais natural, necessária e conhecida de todos os funcionários, embora incompreensível para os que não pertencem ao serviço público, sem a qual nenhum emprego é possível, fazer-se lembrado no ministério. E como, a fim de cumprir tal obrigação, havia trazido quase todo o dinheiro que tinha em casa, ele passava o tempo de forma alegre e prazerosa nas corridas e nas casas de veraneio, enquanto Dolly e as crianças, por seu turno, se haviam mudado para o campo com o intuito de reduzir as despesas o mais possível. Ela se transferiu para a aldeia de Yergushovo, que ganhara como dote, a mesma onde uma floresta foi vendida na primavera e que ficava a 50 verstas de Pokrovskoye, a propriedade de Lievin. Em Yergushovo, o antigo casarão foi demolido havia muito tempo e a Casa dos Fundos foi construída e ampliada ainda pelo príncipe. 20 anos antes, quando Dolly era criança, a Casa dos Fundos era cômoda e bem instalada, embora, como toda casa desse tipo, ficasse de lado para a alameda de saída e voltada para o sul. Mas agora, a Casa dos Fundos envelheceu e se deteriorou. Ainda quando Stepan Arkadyevitch esteve ali, na primavera, com a intenção de vender a floresta, Dolly lhe pediu para examinar a casa e mandar fazer os reparos necessários. Stepan Arkadyevitch, que, como todos os maridos culpados, zelava muito pelo conforto da esposa, vistoriou ele mesmo a habitação e tomou providências quanto a tudo que lhe pareceu necessário. A seu ver, era preciso mudar o cretone de todos os móveis, instalar cortinas, limpar bem o jardim, construir uma pontezinha junto ao tanque e plantar flores. Mas esqueceu muitas outras coisas indispensáveis, cuja falta, mais tarde, atribulou Daria Alexandrovna. Por mais que Stepan Arkadyevitch se esforçasse em ser um pai e um marido zeloso, jamais conseguia lembrar que tinha esposa e filhos. Seus gostos eram os de um homem solteiro, e só a ele se atinha. De volta a Moscou, explicou, cheio de orgulho à esposa, que tudo estava pronto, que a casa estaria a um brinco, e recomendou a ela, com ênfase, partir para lá. A mudança da esposa para o campo foi muito favorável para Stepan Arkadyevitch. Sob todos os aspectos, era saudável para as crianças, as despesas diminuíram e ele tinha mais liberdade. A própria Daria Alexandrovna considerava indispensável para as crianças aquela mudança para o campo, sobretudo para a menina mais nova, que não conseguira recuperar-se após a escarlatina, e também para livrar-se das humilhações mesquinhas, das dívidas mesquinhas com o fornecedor de lenha, com o peixeiro e com o sapateiro que a atormentavam. Além disso, a mudança lhe foi também agradável, porque tinha a esperança de atrair para sua aldeia a irmã Kitty, que recebera a recomendação de tratar-se com banhos e que deveria voltar do exterior em meados do verão. Kitty, em resposta, escreveu da estação de águas que nada lhe daria mais satisfação do que passar o verão com Dolly em Yergushovo, local repleto de recordações de infância para ambas. Os primeiros dias de vida no campo foram muito árduos para Dolly. Vivera ali na infância e guardara a impressão de que o campo ficava a salvo de todos os incômodos urbanos, de que a vida ali, embora não tivesse beleza, com isso conformava-se facilmente. Em compensação, era barata e cômoda. Havia de tudo. Tudo custava pouco, tudo era acessível e fazia bem às crianças. Mas agora, no campo, na condição de dona de casa e de proprietária, constatou que tudo era bem diferente do que imaginava. No dia seguinte à sua chegada, caiu uma chuva torrencial e à noite começou a gotejar no corredor e no quarto das crianças, tanto que tiveram de levar as caminhas para a sala de visitas. Não havia cozinheiras para a criadagem. Das 9 vacas, segundo a vaqueira, algumas estavam prenhas,
outras haviam acabado de parir, outras já estavam velhas e ainda outras tinham as tetas empedradas. Não havia manteiga nem leite para as crianças. Tampouco havia ovos. Não havia como conseguir galinhas. Cozinhavam e assavam galos velhos de carne fibrosa e púrpura. Não se podiam contratar empregadas para esfregar o chão. Todas estavam na colheita das batatas. Sair de carruagem era impossível, porque o único cavalo empacava e arrebentava o tirante. Não havia onde tomar banho. Toda a margem do rio estava suja por causa do gado e era muito visível a quem passasse na estrada. Até passear a pé era impossível, porque os bois e as vacas entravam no jardim através da cerca arrebentada e havia um touro velho que bramia e, portanto, na certa, dava chifradas. Não havia armários para os vestidos. Os que havia não fechavam e as portas abriam sozinhas quando se passava à sua frente. Não havia potes nem caçarolas. Não havia caldeirões para lavar roupa nem tábuas de passar para as criadas. Tendo encontrado no início, em vez de calma e repouso, aquela calamidade terrível, no seu modo de ver, Daria Alexandrovna caiu em desespero. Se desdobrava com todas as suas forças, percebia a situação irremediável e a todo minuto continha as lágrimas que surgiam em seus olhos. O intendente, um furriel aposentado a quem Stepan Arkadyevitch se afeiçoara e contratara entre os porteiros, por sua aparência bela e respeitável, não demonstrava o menor interesse pelos apuros de Daria Alexandrovna e dizia com reverência: "É totalmente impossível, esta gente não presta", e não ajudava em nada. A situação parecia irremediável. Mas em casa dos Oblonsky, como em todas as casas de família, havia uma pessoa discreta, mas importantíssima e extremamente útil, Matriona Filimonovna. Ela tranquilizava a senhora, garantia que tudo se arranjaria, este era o seu lema, e Matviei o tomara emprestado. E ela mesma punha mãos à obra, sem se afobar e sem se alarmar. De saída, reuniu-se com a esposa do administrador e já no primeiro dia tomou chá com ele e com ela, sob as acácias, e debateu a situação em detalhes. Logo se constituiu, sob as acácias, o clube de Matriona Filimonovna, e então, graças a esse clube, formado pelo administrador, pelo staroste e pelo escriturário, as dificuldades da vida começaram aos poucos a ser removidas, e dentro de uma semana, de fato, tudo se arranjava. Consertaram o telhado, conseguiram uma cozinheira, a comadre do staroste, compraram galinhas, começaram a tirar leite das vacas e cercaram o jardim com varas. O carpinteiro montou uma calandra, puseram trancas nos armários e eles passaram a não abrir por si mesmos. Uma tábua de passar, envolta num feltro de uniforme militar, foi estendida entre o braço de uma poltrona e a cômoda, e o cheiro do ferro de passar se fez sentir no aposento das criadas. Veja só, não há por que desesperar, disse Matriona Filimonovna, apontando para a tábua de passar. Até construíram um reservado de paredes de palha para tomar banhos. Lili passou a banhar-se e realizaram-se, ainda que em parte, as esperanças de Daria Alexandrovna de uma vida rural confortável, embora não de todo tranquila. Com 6 filhos, a vida não poderia ser tranquila para Daria Alexandrovna. Um adoecia, outro podia adoecer, outro carecia de alguma coisa, outro mostrava indícios de mau caráter, etc. Muito raramente ocorriam breves períodos de tranquilidade, mas tais preocupações e inquietudes eram para Daria Alexandrovna a única felicidade possível. Se não houvesse isso, ela ficaria entregue a seus pensamentos acerca do marido, que não a amava. Porém, apesar de tudo, por mais penoso que fosse para a mãe o temor das doenças,
As próprias doenças e o desgosto de perceber sinais de inclinações condenáveis nos filhos, os próprios filhos, mesmo então, a recompensavam por seus dissabores com pequenas alegrias. Tais alegrias eram tão diminutas que se mostravam imperceptíveis, como ouro na areia, e nos momentos ruins ela só via os dissabores, só a areia, mas também havia bons minutos, quando ela só via alegria, só ouro. Agora, na solidão do campo, passou a atentar cada vez mais para essas alegrias. Muitas vezes, ao olhar para os filhos, fazia todo o esforço possível para se convencer de que estava enganada, de que ela, na condição de mãe, tinha uma visão parcial dos filhos. No entanto, não conseguia deixar de dizer a si mesma que seus filhos eram encantadores, todos os seis, cada um ao seu modo, e que as crianças assim eram raras, e sentia-se feliz com elas e orgulhosa dos filhos. Capítulo 8. No fim de maio, quando tudo já estava mais ou menos em ordem, recebeu uma resposta do marido à sua queixa sobre a desorganização da propriedade. Escreveu-lhe pedindo desculpas por não ter pensado em tudo e prometia vir vê-la na primeira oportunidade. Tal oportunidade não se apresentou e até o fim de junho, Daria Alexandrovna viveu sozinha no campo. No domingo, antes do dia de São Pedro, Daria Alexandrovna foi à missa comungar com todos os filhos. Em suas conversas cordiais e filosóficas com a irmã, a mãe e as amigas, Daria Alexandrovna, com muita frequência, a surpreendia com a sua liberdade de pensamento no tocante à religião. Tinha uma religião estranha, própria, de mentepsicose, na qual acreditava com fervor e pouco lhe importavam os dogmas da igreja. Porém, em família, e não só para dar o exemplo, mas de todo o coração, cumpria com rigor todas as exigências da igreja e assim, o fato de as crianças terem ficado quase um ano sem comungar a inquietou muito e, com total aprovação e simpatia de Matriona Filimonovna, resolveu fazer isso naquele verão. Daria Alexandrovna, com vários dias de antecedência, pôs-se a refletir sobre como vestiria todos os filhos. Costuraram, reformaram e lavaram as roupas, baixaram as bainhas e os babados, pregaram os botõezinhos e arrumaram as fitas. O vestido de Tânia, que a inglesa se incumbira de costurar, deu muita dor de cabeça para Daria Alexandrovna. A inglesa, ao reformá-lo, fez as cavas fora do lugar, baixou muito a manga e estragou completamente o vestido. Tânia ficou com os ombros tão encolhidos que dava pena. Mas Matriona Filimonovna teve a feliz ideia de acrescentar nesgas de pano e fazer uma capinha para os ombros. A questão se resolveu, mas quase houve um desentendimento com a governanta inglesa. De manhã, porém, tudo se arranjara, e pouco antes das 9 horas, prazo de espera que haviam pedido ao padre para o começo da missa, as crianças, radiantes de alegria e vestidas com apuro, estavam na varanda diante da carruagem à espera da mãe. Na carruagem, em lugar do cavalo chamado Corvo, que costumava empacar, havia um atrelado pardo e Daria Alexandrovna, que se demorara nos cuidados com a sua toilette, trajando um vestido branco de musselina, veio tomar seu assento na carruagem. Daria Alexandrovna penteava-se e vestia-se com esmero e entusiasmo. Antes, vestia-se para si mesma, para ficar bonita e agradar. Depois, à medida que foi envelhecendo, tinha cada vez menos prazer em vestir-se. Via como se tornara feia. Mas agora, de novo, vestia-se com prazer e entusiasmo. Agora, não se vestia para si mesma, nem para sua beleza, mas sim para que ela, como mãe daqueles encantos, não prejudicasse o efeito geral.
E depois de se examinar no espelho pela última vez, ficou satisfeita consigo. Estava bonita. Não tanto como em tempos passados, desejava estar bonita em um baile, mas bonita para o objetivo que agora tinha em vista. Na igreja, não havia ninguém senão os mujiques, os criados e as suas mulheres. Mas Daria Alexandrovna viu, ou lhe pareceu ver, a admiração que ela e seus filhos despertavam. Seus filhos não só estavam lindos em seus trajes elegantes, como pareciam encantadores com as suas belas maneiras. Alyosha, é verdade, não se portava de todo bem. Virava-se sem parar, no intuito de olhar a parte de trás de seu casaco. Mesmo assim, estava extraordinariamente gracioso. Tânia se portava como um adulto e cuidava dos menores. Mas a caçula, Lily, estava encantadora, com seu espanto ingênuo diante de tudo, e foi difícil não sorrir quando, depois de comungar, falou: Please, some more. Ao voltar para casa, as crianças percebiam que algo solene havia ocorrido e ficaram muito sossegadas. Em casa, tudo correu bem, mas durante o almoço, Grisha começou a assoviar e, o que foi ainda pior, desobedeceu à governanta inglesa, por isso foi privado da torta na sobremesa. Daria Alexandrovna, se estivesse presente, não permitiria um castigo naquele dia, mas era preciso fazer respeitar as ordens da inglesa e ela manteve a decisão da governanta e privou Grisha da sobremesa. Isso estragou, em parte, a alegria geral. Grisha chorava. Dizia que Nikolienka também assoviara e não foi castigado, e que não estava chorando por ter ficado sem a sobremesa. Para ele, não tinha importância, mas sim porque tinham sido injustos com ele. Isso já era triste demais e Daria Alexandrovna resolveu perdoar Grisha, depois de conversar com a inglesa e foi ter com ela. Mas então, ao passar pela sala, viu uma cena que encheu seu coração de tamanha alegria que as lágrimas subiram aos seus olhos e ela mesma perdoou o malfeitor. O castigado estava sentado na sala, no canto da janela, e ao seu lado estava Tânia, com um prato. Sob o pretexto de servir o almoço das bonecas, ela pedira à governanta inglesa permissão para levar sua porção da sobremesa para o quarto das crianças, e, em vez disso, levou-a para o irmão. Ainda a chorar por causa da injustiça do castigo que sofrera, o menino comeu a torta trazida pela irmã e, entre soluços, repetia: Come também, vamos comer juntos, juntos. Tânia, a princípio, agira movida por pena de Grisha, depois pela consciência da sua boa ação, e as lágrimas também encheram seus olhos, mas ela, sem se fazer de rogada, comeu a sua parte. Ao ver a mãe, os dois se assustaram, mas, depois de fitarem o seu rosto, compreenderam que agiam bem. Desataram a rir e, com as bocas cheias de torta, trataram de enxugar os lábios risonhos com as mãos e sujaram, de doce e de lágrimas, seus rostos radiantes. Meu Deus, o vestido branco novo! Tânia, Grisha! Exclamou a mãe, tentando salvar o vestido enquanto, com lágrimas nos olhos, abria um sorriso feliz e extasiado. Tiraram as roupas novas, mandaram as meninas vestirem suas blusinhas e os meninos os casacos velhos, e mandaram atrelar a carruagem aberta, de novo, para desgosto do administrador, com Pardo no tirante, a fim de irem colher cogumelos e tomar banho. Um clamor de estridentes gritos de entusiasmo ergueu-se dentre as crianças e não silenciou senão com a chegada ao local reservado para os banhos. Colheram um cesto cheio de cogumelos e até Lily encontrou um cogumelo de bétula. Até então, Miss Hu os encontrava e os apontava para ela, mas agora a própria menina achou um grande cogumelo de bétula e se ouvia um clamor geral e entusiástico. Lily achou um grande. Depois chegaram ao rio
puseram os cavalos à sombra das bétulas e foram até o local reservado para os banhos. O cocheiro Terenti, depois de amarrar a uma árvore os cavalos, que não paravam de afugentar as moscas, amassou a relva, deitou-se à sombra de uma bétula e fumou um cachimbo enquanto, dos banhos, chegavam até ele os gritos estridentes e alegres das crianças, que não se calavam. Embora fosse trabalhoso tomar conta de todas as crianças e impedir suas travessuras, embora também fosse difícil lembrar e não confundir as pernas a que pertenciam todas aquelas meias, calças e sapatinhos, e desamarrar, desabotoar para depois voltar a amarrar os pequeninos cardaços e abotoar todos os botõezinhos, Daria Alexandrovna, que sempre adorara banhar-se e julgava tal prática muito benéfica para as crianças, jamais se deliciava tanto como nesses banhos em companhia de todos os filhos. Passar em revista todos aqueles pezinhos roliços, puxar as meiazinhas sobre eles, tomar nas mãos aqueles corpinhos desnudos, mergulhá-los e ouvir os gritos esganiçados, ora de alegria, ora de medo, ver os rostos arquejantes, de olhos arregalados, alegres e assustados, daqueles seus querubins saltitantes, era, para ela, uma grande delícia. Quando metade das crianças já estava vestida, camponesas que tinham saído em roupas domingueiras para colher eufórbias e angélicas chegaram ao local reservado para os banhos e, timidamente, detiveram-se. Matriona Filimonovna chamou uma delas para que secasse uma camisa e uma toalha que haviam caído na água, e Dália Alexandrovna pôs-se a conversar com as camponesas. A princípio, elas riam por trás das mãos e entendiam as perguntas, mas logo tomaram coragem e puseram-se a conversar imediatamente, cativando Dária Alexandrovna com a sincera afeição que demonstraram pelas crianças. Puxa, como você é bonita! Branquinha como açúcar, disse uma delas, afeiçoando-se a Tânia e balançando a cabeça. Mas está magra? Sim, estou doente. Puxa, também deram banho neste aqui, disse outra, indicando o bebê. Não, tem só 3 meses, respondeu Dária Alexandrovna com orgulho. Puxa, e você, tem filhos? Tive 4, sobraram 2, um menino e uma menina. Desmamei a menina antes da quaresma passada. Que idade tem ela? Já fez 2 aninhos. Por que a amamentou por tanto tempo? Um costume nosso, 3 quaresmas. E a conversa adquiriu o máximo interesse para Dária Alexandrovna. Como foi o parto? Qual deles esteve doente? Onde andava o marido? Aparecia muitas vezes. Dária Alexandrovna não sentia nenhuma vontade de separar-se das camponesas. A tal ponto lhe parecia interessante conversar com elas, tão perfeitamente idênticos eram os seus interesses. O mais agradável para Dária Alexandrovna era ver com clareza que todas aquelas mulheres admiravam, acima de tudo, o fato de ela ter tantos filhos e de serem tão bonitos. As camponesas até fizeram Dária Alexandrovna rir e melindraram a governanta inglesa, por ser o motivo de tais risos incompreensíveis para ela. Uma das jovens camponesas fixou o olhar na inglesa, que se vestia por último, e quando ela vestiu a terceira saia, a jovem não conseguiu reprimir um comentário. Puxa, ela se cobre e nunca há pano que chegue, disse e todas saltaram uma gargalhada. Capítulo 9. Cercada por todos os filhos, banhados e de cabeça molhada, Dária Alexandrovna, com um lenço na cabeça, já estava chegando à casa quando o cocheiro avisou. Lá vem o fidalgo, parece o senhor Pokrovsky. Dária Alexandrovna lançou um olhar à frente e alegrou-se ao reconhecer, no chapéu cinzento e no sobretudo cinzento, a figura familiar de Lievin,
que caminhava ao seu encontro. Ela sempre se alegrava em vê-lo, mas dessa vez sentiu-se especialmente feliz, pois ele a veria em toda a sua glória. Ninguém melhor do que Lievin entenderia sua grandeza. Ao vê-la, Lievin deparou com um dos quadros que a sua imaginação pintava da futura vida familiar. A senhora parece uma galinha rodeada por seus pintinhos, Daria Alexandrovna. Ah, como estou contente! Exclamou ela, dando-lhe a mão. Está contente e não me avisou que estava aqui. Meu irmão está passando uma temporada comigo. Recebi um bilhete de Stiva dizendo que a senhora se encontrava aqui. De Stiva? Perguntou Daria Alexandrovna com surpresa. Sim, ele contou que a senhora havia se mudado para cá e achou que a senhora permitiria que eu lhe prestasse alguma ajuda. Respondeu Lievin, que, ao dizê-lo, embaraçou-se de repente e, após interromper a frase, continuou a caminhar em silêncio ao lado da carruagem aberta, enquanto colhia brotos de tílias e as mordiscava. Embaraçou-se por causa da suposição de que Daria Alexandrovna não gostaria de receber a ajuda de um homem estranho à família, em assuntos que cumpriam ser resolvidos pelo marido. Daria Alexandrovna, de fato, não gostou dessa maneira de Stepan Arkadyevitch impor a estranhos assuntos da sua família, e logo compreendeu que Lievin entendia isso. Justamente por causa dessa agudeza de entendimento, dessa delicadeza, Daria Alexandrovna estimava Lievin. Entendi, é claro, disse Lievin, que isso apenas significava que a senhora gostaria de me ver e fiquei muito contente. Claro, imagino que, para a senhora, uma dama da cidade, isso aqui seja um ambiente selvagem e, se houver necessidade, eu estou completamente ao seu dispor. Ah, não, respondeu Dolly. No início tive sim uns contratempos, mas agora tudo se arranjou otimamente. Graças à minha antiga ama seca, disse, apontando para Matriona Filimonovna, que se deu conta de que falavam a seu respeito e sorriu para Lievin de modo alegre e amigável. Ela conhecia, sabia que seria um excelente partido para a jovem patroa e desejava que o assunto se arranjasse a contento. Tenha a bondade de sentar-se conosco. Chegaremos um pouco para o lado, convidou-o. Não, seguirei a pé. Crianças, qual de vocês quer vir comigo e apostar corrida com os cavalos? As crianças conheciam Lievin muito pouco. Não lembravam quando o tinham visto, mas não demonstravam, em relação a ele, o estranho sentimento de acanhamento e de aversão que as crianças, não raro, experimentam ante pessoas adultas e dissimuladas, razão pela qual os pais tantas vezes a castigam de forma dolorosa. A dissimulação do que quer que seja pode enganar o homem mais inteligente e perspicaz. Porém, mesmo a criança mais limitada, por mais hábil que seja o disfarce, logo o reconhece e se retrai. Quaisquer que fossem os defeitos de Lievin, não havia nele nenhum vestígio de dissimulação e, por isso, as crianças o tratavam com a mesma simpatia que viam no rosto da mãe. Em resposta ao seu convite, os dois meninos, mais crescidos, logo saltaram para junto de Lievin e saíram a correr a seu lado, com a mesma naturalidade como teriam agido com a criada, com Miss Howe ou com a mãe. Lily também pediu para ir e a mãe entregou-a para Lievin. Ele a colocou sobre os ombros e correu com a menina nas costas. Não tenha medo. Não se preocupe, Daria Alexandrovna, disse ele, sorrindo alegre para a mãe. Não vou deixar que caia e se machuque. Não há essa possibilidade. Fique tranquila. E, ao ver os seus movimentos ágeis, vigorosos, cautelosamente solícitos e excessivamente medidos, a mãe acalmou-se e sorriu com alegria e aprovação, enquanto olhava para ele. Ali no campo, em companhia das crianças e de Daria Alexandrovna, que lhe era tão simpática,
Lievin alcançou o estado de ânimo de uma alegria infantil, que muitas vezes lhe ocorria e que Daria Alexandrovna tanto apreciava em seu amigo. Enquanto corria ao lado das crianças, Liev lhes ensinou exercícios de ginástica, divertiu Miss Hu com seu inglês ruim e contou a Daria Alexandrovna suas atividades no campo. Depois do jantar, Daria Alexandrovna, sentada a sós com ele na varanda, falou sobre Kitty. O senhor sabia? Kitty virá para cá e vai passar o verão comigo. É mesmo? Disse ele, ruborizado, e logo em seguida, para mudar de assunto, comentou: Pois então, devo lhe mandar 2 vacas? Se a senhora faz questão de calcular um preço, pode me pagar 5 rublos por mês, se for do seu agrado. Não, muito obrigada, já nos arranjamos. Bem, então vou examinar as suas vacas e, se a senhora permitir, darei instruções sobre como alimentá-las. Tudo depende da alimentação. Ilievin, apenas com o intuito de desviar o assunto da conversa, expôs a Daria Alexandrovna uma teoria de produção de laticínios, segundo a qual uma vaca nada mais é do que uma máquina para transformar forragem em leite e etc. Falava sobre isso e desejava ardentemente ouvir mais notícias sobre Kitty, ao mesmo tempo que temia essas notícias. Receava destruir a paz que alcançara com tamanha dificuldade. Sim, mas, na verdade, é preciso de alguém que cuide de tudo isso. E quem seria? Respondeu Daria Alexandrovna a contragosto. Nessa altura, graças à Matriona Filimonovna, ela já organizara seus assuntos domésticos tão a contento que não queria promover mudanças. Também não acreditava nos conhecimentos de Lievin sobre agronomia. Raciocínios como o de que uma vaca era apenas uma máquina para fabricar leite pareciam-lhe muito suspeitos. Tinha a impressão de que esse tipo de raciocínio só poderia trazer transtornos para a administração doméstica. Tinha a impressão de que tudo era muitíssimo mais simples. Como explicava a Matriona Filimonovna, bastava apenas dar de comer e de beber, com mais fartura, às vacas Pintada e Yankam Branca, e não deixar o cozinheiro levar os restos da cozinha para a vaca da lavadeira. Isso estava bem claro. Os argumentos sobre as diferenças entre a forragem de feno e a de farelo eram obscuros e duvidosos. E o mais importante era que ela queria falar sobre Kitty. Capítulo 10. Kitty me escreveu que o que ela mais deseja é solidão e tranquilidade, disse Dolly após um silêncio que se seguiu. E a saúde dela? Está melhor? Perguntou Lieven, agitado. Graças a Deus, está completamente recuperada. Jamais acreditei que estivesse doente dos pulmões. Ah, fico muito contente, exclamou Lieven, e Dolly julgou ver em seu rosto algo de comovente, de desamparado, quando pronunciou essas palavras enquanto ficava em silêncio. Escute, Konstantin Dmitrich, disse Daria Alexandrovna, abrindo um sorriso bondoso e um pouco zombeteiro. Por que o senhor está zangado com Kitty? Eu? Eu não estou zangado, respondeu. Não? O senhor está zangado, sim. Por que o senhor não nos visitou, nem a nós, nem a eles, quando esteve em Moscou? Daria Alexandrovna, respondeu ruborizado até a raiz dos cabelos. Eu até me surpreendo que a senhora, com a sua bondade, não o perceba. Como a senhora não tem, pelo menos, pena de mim, quando sabe que. Quando sei o quê? A senhora sabe que fiz um pedido de casamento e que fui rejeitado, declarou Lievin, e toda a ternura que um minuto antes sentia por Kitty transformou-se em sua alma num sentimento de rancor causado pela afronta. Por que o senhor pensou que eu sabia? Porque todos sabem disso. Nisto o senhor se engana. Eu não o sabia, embora desconfiasse. Ah, pois bem, então agora a senhora já sabe.
Eu só sabia que havia acontecido algo que a fizera sofrer terrivelmente e ela me pediu para nunca falar sobre o assunto. Mas, se Kitty não falou comigo, então não falou com ninguém. Mas o que se passou entre vocês? Me conte. Já contei o que passou. Quando? Da última vez em que estive na casa deles. Sabe, vou lhe dizer uma coisa, prosseguiu Daria Alexandrovna. Sinto uma pena dela terrível, terrível. O senhor sofre apenas por orgulho. Até pode ser, respondeu Lievin. Mas. E ela interrompeu. Mas ela, pobrezinha, me dá uma pena terrível, terrível. Agora compreendo tudo. Pois bem, Daria Alexandrovna, a senhora me perdoe, disse Lievin levantando-se. Até logo. Até a vista, Daria Alexandrovna. Não, por favor, espere, retrucou, segurando-o pela manga. Espere, sente-se agora, por favor, sente-se. Por favor, não vamos falar sobre isso, disse ele, sentando-se e, ao mesmo tempo, sentindo que em seu coração se agitava e se erguia uma esperança que lhe parecia sepultada. Se eu não estimasse o senhor, explicou Daria Alexandrovna, e lágrimas surgiram em seus olhos. Se eu não o conhecesse como conheço, o sentimento que parecia morto retomava cada vez mais a vida. Erguia-se e apoderava-se do coração de Lievin. Sim, agora eu compreendo tudo, prosseguiu Daria Alexandrovna. O senhor não pode compreender isso. Para os senhores, homens, que são livres e escolhem à vontade, está sempre claro a quem amam. Mas uma jovem que se vê na condição de ter de esperar, com o pudor de mulher, de menina, uma jovem que vê os senhores, homens, à distância, que dá fé a tudo, uma jovem assim pode muito bem experimentar um sentimento que ela não sabe como denominar. Sim, se o coração não falar, não, o coração fala. Mas o senhor pense bem, os senhores, homens, têm as atenções voltadas para uma jovem, visitam a sua casa, aproximam-se dela, avaliam-na, aguardam para decidir se a amam e depois, quando estão convencidos de que a amam, apresentam um pedido de casamento. Bem, não é exatamente assim. Seja como for, os senhores fazem o pedido quando o seu amor amadureceu ou quando, entre duas mulheres, concluíram pela superioridade de uma. Mas a moça nada se pergunta. Querem que ela escolha por si mesma, mas não pode escolher. Pode apenas responder sim ou não. Sim, uma escolha entre mim e Vronsky, pensou Lievin, e o defunto que renascera em sua alma morreu de novo e logo pesou dolorosamente em seu coração. Daria Alexandrovna, disse ele, assim elas escolhem um vestido ou algo que foram comprar quando estão em dúvida, mas o amor não. A escolha está feita e é melhor assim. Não se pode repetir. Ah, o orgulho! Exclamou Daria Alexandrovna, como se o desprezasse pela baixeza desse sentimento, em comparação com um outro sentimento que só as mulheres conhecem. Na ocasião em que o senhor fez o seu pedido de casamento a Kitty, ela estava exatamente nessa situação em que não se tem condições de responder. Havia nela uma indecisão. A seguinte indecisão: o senhor ou Vronsky. A ele via todos os dias, ao senhor não via desde muito tempo. Vamos supor que ela fosse mais velha. Para mim, por exemplo, no lugar de Kitty, não poderia haver nenhuma indecisão. Ele sempre me pareceu repulsivo e provou ser de fato assim. Lievin lembrou-se da resposta de Kitty. Ela havia dito: Não, não pode ser. Daria Alexandrovna, disse-o com secura. Eu prezo muito a sua confiança em mim. Eu creio que a senhora se engana. Mas, com ou sem razão, esse orgulho que a senhora tanto despreza
torna impossível para mim todo e qualquer pensamento a respeito de Katerina Alexandrovna. A senhora entende, e é totalmente impossível. Só vou dizer mais uma coisa. O senhor compreende que falo a respeito de uma irmã a quem amo, como amo os meus filhos. Eu não digo que ela ame o senhor, quero apenas dizer que a resposta negativa de Kitty naquele momento não prova nada. Eu não sei, retrucou Lievin de um salto. Se a senhora soubesse como me fez sofrer, é exatamente como se a senhora tivesse perdido um filho e alguém lhe tivesse dizer: ele seria assim e assado, e poderia ter vivido, e a senhora teria alegrias com ele. Só que ele está morto. Morto, Daria, morto! Como o senhor é curioso, disse Daria Alexandrovna com um sorrisinho triste, apesar da agitação de Lievin. Sim, agora estou compreendendo tudo. E cada vez mais, prosseguiu pensativa. Então o senhor não virá visitar-nos quando Kitty estiver aqui? Não, eu não virei. Claro, não vou fugir de Katerina Alexandrovna, mas onde eu puder, farei força para poupá-la da minha presença. O senhor é muito, muito curioso, repetiu Daria Alexandrovna, fitando seu rosto com carinho. Pois bem, então vamos fazer de conta que não conversamos sobre isso. O que você quer, Tânia? Perguntou em francês para a menina que entrara. Onde está a minha pazinha, mamãe? Eu lhe falei em francês e você deve me responder assim, também. A menina tentou falar, mas esqueceu como se dizia pazinha em francês. A mãe lhe soprou a palavra e depois respondeu em francês onde podia encontrar a pazinha. E isso desagradou Lievin. Agora, tudo na casa de Daria Alexandrovna e nos seus filhos já não lhe parecia gracioso como antes. Mas para que ela fale em francês com os filhos? Pensou. Como é artificial e falso? E as criancinhas percebem isso. Aprender o francês e desaprender a sinceridade? Pensou consigo mesmo, sem saber que Daria Alexandrovna já pensara e repensara a mesma coisa 20 vezes e, no entanto, ainda que em prejuízo da sinceridade, julgava indispensável educar seus filhos desse modo. Mas aonde vai o senhor? Sente-se! Levin ficou até a hora do chá, mas toda a sua alegria desapareceu e sentiu-se constrangido. Após o chá, ele saiu até a antessala para mandar trazer seus cavalos e, quando voltou, encontrou Daria Alexandrovna transtornada, com o rosto desfeito e com lágrimas nos olhos. No momento em que Lievin saíra, ocorrera algo que destruíra de repente, para Daria Alexandrovna, toda a felicidade e todo o orgulho que havia sentido nesse dia em relação aos filhos. Grisha e Tânia atracaram-se por causa de uma bolinha. Daria Alexandrovna, ao ouvir um grito no quarto das crianças, correu, encontrou-nos numa cena horrível. Tânia segurava Grisha pelos cabelos e ele, com o rosto desfigurado pela maldade, batia na irmã com os punhos cerrados, sem escolher o alvo. Algo se rompeu no coração de Daria Alexandrovna ao ver aquilo. Teve a impressão de que trevas desciam sobre sua vida. Compreendeu que aquelas crianças, das quais tinha tanto orgulho, não só não eram mais as extraordinárias do mundo, como eram também crianças más, mal educadas, com tendências rudes e violentas, crianças perversas. Ela não se sentia mais capaz de falar ou de pensar em outro assunto e não pôde deixar de contar a Lievin o seu desgosto. Lievin percebeu que ela estava infeliz e esforçou-se para consolá-la, dizendo que isso nada provava de ruim, e todas as crianças brigavam. Mas, ao dizê-lo, Lievin pensou em sua alma. Não, eu não vou mudar de voz e falar em francês com os meus filhos. Nem terei filhos como esses. Basta não estragar as crianças, não deformar os filhos,
e eles serão encantadores. Sim, os meus filhos não serão assim. Despediu-se e saiu, e ela não o reteve. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!